Vamos lá então, meu aluno do SEMI, vamos para a sua última aula aí dessa jornada que você viveu aí junto comigo, junto com a gente do COC. Foi uma satisfação. E vamos aí para a última aula de números complexos. E aquela que eu te falei na anterior, que você teria adrenal algébrico, né? Lembrar que I raiz de menos 1, legal. Mas aí você falou até uma hora lá de fazer uma potência, por exemplo. Tá, somado na forma algébrica, tranquilo, subtrair a mesma coisa. Multiplicar, dividir, dá mais trabalho, mas foi. E agora? Se você fazer uma potência, por exemplo, daria para fazer uma potência, tipo assim, um número imaginário, questões bem clássicas de vestibular, tá? Fazer um 2 mais I elevado a 10. Imagina fazer isso aqui na forma algébrica. Que loucura que seria. Caraca, 2 mais I elevado a 10. Isso aqui na forma trigonométrica é possível. O quê? Forma trigonométrica? É. Então eu vou te ensinar a forma trigonométrica por dois motivos. Motivo 1. Primeiro, para poder fazer algumas operações que seria impossível de fazer, ou impossível não é, né? Mas seria muito difícil, muito demorado fazer na algébrica. E porque o vestibular, segundo motivo, o vestibular cobra bastante. O quê? Do algébrico para o trigonométrico e do trigonométrico para o algébrico. Na verdade, eu diria até que cai mais do que as próprias operações. A operação que mais cai é a potenciação. Tem multiplicação na trigonométrica e divisão, que é legal de fazer, mas eu diria que o mesmo trabalho de fazer algébrico. Essa que é a verdade. Agora, a potência na trigonométrica vale muito a pena. Você vai talvez receber um número na forma algébrica, vai transformar em trigonométrico para daí fazer a potência. Eu até vou te mostrar a raiz, mas raiz cai muito pouco. Alguns vestibulares nem tem no edital, nem cobram mesmo. Vou só mais te mostrar por desencargo de consciência, ok? Mas, de novo, o vestibular que ele mais cobra é essa transformação do algébrico para o trigonométrico, do trigonométrico para o algébrico. Bora lá? E eu vou te mostrar algumas coisas importantes, tá? Algumas ferramentas para a gente chegar na parte trigonométrica. A primeira delas é aonde isso vai se comportar. Isso vai se comportar em um plano, parecido com um plano cartesiano. Na realidade, cara, é tudo igual, tá? Essa que é a verdade. Porém, tem um nome diferente, foram os matemáticos que desenvolveram o plano de Argand e Gauss, né? Os dois matemáticos aí que trabalharam nisso. Cara, imagine plano cartesiano, vai lá. Plano cartesiano, eixo deitadinho é o eixo X, eixo em pezinho é o eixo Y. Ele é formado por uma infinidade de pontos que tem as suas coordenadas. Quer ver só? Vamos lá. Que plano que é esse? Ele é formado por duas partes. A parte deitadinha não é o eixo X, é o que a gente chama de parte real. O em pezinho não é o Y, é a parte imaginária. E aí eu vou ter um número lá, um A mais BI, tá? Ó, eu tenho um Z, número imaginário, A mais BI. Adriano, quem é o A? Parte real. Você vai pegar esse número e marcar na reta real. Quem é o B? É a parte imaginária. Você vai marcar esse número no eixo imaginário. Tá, deixa eu entender. Já que você falou que é para fingir que é plano cartesiano, ou é muito parecido, é como se isso aqui fossem o quê? As coordenadas do ponto. Você vai ter um ponto AB, real e imaginário. Você vai marcar aqui como se fosse no plano cartesiano. Então vamos lá, número Z1, 2 mais 3i. Vamos lá, quem é a parte real? 2. Então no eixo real você marca o 2. Quem é a parte imaginária? 3. Então no eixo imaginário você marca o 3. E aí você vai juntar os dois ali, ó, e vai encontrar o quê? Um pontinho ali. É o ponto que representa esse número complexo, número imaginário, enfim, no plano de Argand e Gauss. Esse ponto se chama ponto? Não, ele se chama afixo. Olha, o que é um afixo? É como se fosse no plano cartesiano o ponto. Tudo bem? Entendeu? Eu vou precisar disso aqui para encontrar a forma trigonométrica? Vai. Então por isso que eu estou te mostrando algumas ferramentas. E podem cobrar no vestibular uma questão dessa daí. Interessante às vezes. Até coloquei uma aqui só para você ver. Se P, tá? Se o ponto P representa um número complexo A mais BI, tá? Ele chamou aqui de ponto P, tudo bem? Qual é o ponto que representa o produto de A mais BI por I? Então vamos lá. P está aqui, ó. Quem é P? É o ponto que representa o A mais BI. Então você vê que eu marquei A no eixo real e B no eixo imaginário. A real, B imaginário, está aqui o afixo do número complexo A mais BI. Agora eu vou pegar o A mais BI e eu vou multiplicar por I. Então vem aqui comigo. Vamos fazer A mais BI vezes I. A vezes I, AI. I vezes BI
mais bi quadrado. Adriano, fica AI. Quem é I ao quadrado? Lembra? Menos 1. Então, vezes menos 1. Vai ficar menos B mais AI. Eu só troquei a ordem dos dois para você ver o quê? Quem é esse cara aqui? A parte real. Quem é esse cara aqui? A parte imaginária. Tudo bem? Então, cuidado. Trocou ali um pouquinho as bolas, né? Adriano, parte real, menos B. Então, no eixo real, vou marcar o menos B. Cadê o menos B? Tá aqui, ó. Menos B. Tá bem ali. Adriano, a parte imaginária, A, desse nosso novo número complexo. Então, no eixo imaginário, o A tá bem aqui, ó. E aí eu vou juntar os dois. Quem é esse cara? É o ponto P3. Viu que questãozinha legal? Aquela questãozinha simples, que só envolve plano de Argand de Gauss, um pouquinho de multiplicação da aula anterior, mas uma questão legal. Então, assim, eu vou te mostrar as ferramentas muito mais para quê? Para fazer aquela transformação na trigonometria. Mas podem cair boas questões também aí. Simples, mas boas, né? Isso é legal também. Show? Próxima, vamos lá. Módulo de um número complexo. O que é o módulo de um número complexo? Módulo é a distância da origem do plano de Argand de Gauss até o afixo. É calcular uma distância de ponto a ponto, geometria analítica? Sim. Só que a gente não vai nem precisar chegar numa geometria analítica em fórmula de ponto a ponto. E sim, trabalhar com o que gera aquela forma da geometria analítica, que é triângulo retângulo. Beleza? Então ele é a distância. Então olha só. AB, quem é esse número imaginário? É o A mais BI. Parte real A, imaginária B. Show! Está ali o afixo dele. A distância da origem até o afixo, isso ali é o módulo do número Z. Que tem duas coisas para representar. Você pode usar a simbologia de módulo mesmo, módulo de Z, ou você pode chamar da letrinha Rho, que é aquele pezinho lá, né, das letras gregas, tá bom? Então, tanto faz. E aí você vê o que fica melhor aí para você. Adriano, como é que calcula ele? Vamos lá. É ou não é um triângulo retângulo isso aqui? É um triângulo retângulo de cateto, um cateto quanto? A. O outro cateto quanto? B. Isso aqui é a minha hipotenusa. Então, o módulo nada mais é que a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. O que você faz? Pitágoras. Módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Esse cara eu não quero ao quadrado, eu vou tirar uma raiz dos dois lados. Então, o módulo do número complexo, e a simbologia de módulo para lembrar mesmo, ela é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tudo bem? Ah, que A e que B? Cara, o A e o B lá de número complexo. Parte real, parte imaginária. Então eu faço parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, soma e tiro uma raiz. Isso vai dar um módulo. Você pode decorar isso aqui, mas eu te mostrei da onde que veio, para você entender, obviamente. Beleza? E, cara, o vestibular às vezes cobra uma questão assim, ó. Calcule o módulo do número complexo tal. Por quê? Você vai ter que ter um mínimo conhecimento do número complexo. Você não tem que saber ainda a forma trigonométrica, mas tem que saber que vem de lá, tudo mais. Então, às vezes, o vestibular cobra uma questãozinha assim. Tá, mas isso aqui é tranquilo. Que bom. Vamos lá, então. Módulo. Marquei o 2, marquei o 3. Tá vendo? 2 positivo, 3 positivo. Se fossem negativos, use a parte negativa dos eixos. E eu vou te mostrar ainda com negativo também. Beleza, Adriano? Quem é o módulo mesmo? É a distância da origem até o afixo. É a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos. 2 e 3. Então, você vai lá e faz Pitágoras. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 4 mais 9, 13. Então, o módulo de Z é raiz de 13. É Pitágoras, tá? Não tem número complexo aqui não, tem trigonometria. Essa que é a verdade. E lembra? Essa aula é a aula de números complexos na forma trigonométrica. Tá? É a segunda aula de números complexos. Então, por isso que eu te mostro aqui. Beleza? Pegou o módulo? Plano de Argand de Gauss. Já sabe calcular um módulo. Para você conseguir transformar um cara assim na forma trigonométrica, só falta mais uma coisa que é o argumento. O que é o argumento? Né? Argand de Gauss, lá, os dois quando foram fazer, eles só quiseram dar nomes diferentes, né? Então, o que é o módulo? É a distância da origem até o ponto. O que é o argumento? É o ângulo. É o ângulo formado do eixo real, ok? Com o módulo no sentido anti-horário. Meu Deus, calma. Relaxa aí. Tá vendo aqui, ó? Plano de Argand de Gauss. Eixo real está aqui. Digamos que o afixo está ali. É um afixo lá no segundo quadrante. Olha, ele tem parte real negativa, parte imaginária positiva, tudo bem? Aí beleza, quem é o módulo? Da origem até E, tá bom. Agora, do eixo real até o módulo no sentido anti-horário. Então ele vai começar daqui e vai vir assim, ó. Esse tantinho aqui, ó, é o que a gente chama de argumento, um ângulo
θ. Normalmente é usada a letra θ, tá? Mas pode ser alfa, beta, qualquer uma delas. Isso é o argumento. Tudo bem? Pegou na boa? Adriano, acho que eu peguei. Só deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ok. Aí agora eu já vou te mostrar o quê? Vem aqui no quadro comigo, que eu vou te mostrar como é a formulazinha da forma trigonométrica. Eu vou te mostrar ela genericamente primeiro, para depois você entender como aplicar. Vamos lá. Número complexo, adivinha quem? A mais BI. Beleza? Tá. Quem é a forma trigonométrica dele? Ou seja, o mesmo Z, só que escrito de uma outra forma. É só isso, tá? Adriano, como é que faz isso? Você faz assim. Plano de Argand de Gauss. Quem está aqui? Real. Quem está aqui? O eixo imaginário. Beleza? A mais BI. Adriano, A vamos considerar ele positivo nesse momento. Então, aqui está o A, aqui está o B. Junta lá, quem é esse cara? O afixo de Z. Adriano, vamos mais aqui, ó. Daqui até ali é quem? É o módulo de Z. Tudo bem até aí? Tá bom. Do eixo real até o módulo, ou seja, este ângulo aqui, ó, é o θ, que é o argumento relacionado àquele ângulo. Tudo bem até aí? Tá, não sei onde é que você quer chegar, mas tudo bem. Eu quero usar a trigonometria aqui, é a forma trigonométrica. Tá, como é que faz isso agora? A pergunta é, quem é o A? Usando trigonometria. Adriano, o A, ele é um cateto aqui. Você quer usar o B? Não. Então só vamos lembrar aqui, ó. Aproveitando aqui para fazer, né? Vai fazer aqui, para ficar bem bonitinho. Esse cara aqui é quem? A. Esse cara aqui é quem? B, né? Ó, tamanho B, tamanho A. Então nós temos um triângulo retângulo, um cateto A, cateto B, hipotenusa, módulo de Z. Tá. Adriano, quem é o A? Não quero usar o B, mas o módulo de Z eu vou ter que utilizar. Então vamos lá. Em relação ao θ, quem é esse cara aqui? Cateto adjacente. E o módulo de Z é a hipotenusa. Adjacente com hipotenusa vai dar o que mesmo? Cosseno. Então, Adriano, como é que fica? Cosseno de θ é o adjacente a dividido pela hipotenusa é bom, né? Hipotenusa, módulo de Z. Tudo bem? Você não queria isolar o A? Então esse módulo de Z vem para cá multiplicando. Então fica assim, ó. Quem é o A? Módulo de Z vezes o cosseno de θ. Tá, Adri, beleza, mas onde é que você quer chegar com isso? Calma, só vai na fé. Beleza? Então tá, próximo. Vamos montar mais um? Quem é o B agora? Em relação ao θ, ele é o cateto oposto. Então, Adriano vai rolar o quê? Oposto com hipotenusa, seno. Então, vamos lá. Seno de θ é o cateto oposto B dividido pela hipotenusa módulo de Z. Tudo bem? Mas você não queria o B? Então, manda esse cara para cá multiplicando. Multiplica os dois lados por módulo de Z. Quem é B, então? Módulo de Z vezes seno de θ. Tudo bem até aí? Tá, não entendi ainda. Cara, você não tem o A e o B com trigonometria? Troca o A e o B pelas expressões trigonométricas. Vai lá. Quem é o A? Módulo de Z cosseno de θ. Quem é o B? B é módulo de Z seno de θ vezes I. Porque o vezes I está ali. Agora, não tem módulo de Z aqui, não tem módulo de Z aqui, eu posso colocar em evidência. Então, módulo de Z em evidência. Aí, quem que ele vai multiplicar? Para dar a mesma coisa aqui, cosseno θ, mais. Eu só vou colocar esse I para frente, tá? Só vou trocar a ordem dos dois aqui, né? A ordem dos fatores, não altera o produto. Para não te confundir que o I faz parte do ângulo, tá? Só por isso. Então, eu vou botar I vezes seno θ. Lembrando, seno θ vezes I é a mesma coisa. E pronto, chegamos à forma trigonométrica. Esse cara é esse cara. Meu Deus, um não tem nada a ver com o outro. Pois é, mas isso aqui é a forma algébrica e essa aqui é a forma trigonométrica de um número complexo. Entendeu como transformar? Tá. Então, para transformar daqui para cá, olha bem, daqui para cá, precisa do módulo de Z. O que é o módulo de Z? Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Eu tenho A e o B, tudo bem. Cosseno de θ, seno de θ. Quem é θ? É o argumento. Eu vou ter que jogar no plano de Argand de Gauss e ver que ângulo é esse que vai vir até aqui. Eu vou treinar com você, calma. Mas então, para passar daqui para cá,
caminho de ida, vamos chamar assim, basta você calcular o módulo, você tem a ferramenta necessária, basta encontrar o ângulo, que você também tem, que você vai marcar no plano de Argand de Gauss. Adriano, e se fosse ao contrário? Para a transformada trigonométrica para algébrica, o que eu faço? Isso aqui não é um número, deixa ali. Esse aqui vai ser um ângulo o quê? Conhecido. Em geral, um ângulo conhecido. Se não for, vai ser uns 75 graus da vida. Você vai ter que fazer soma de arcos e tal, vai dar trabalho só. Se não, ele vai ser o quê? 30, 45, 60 ou caras do segundo, terceiro e quarto quadrante, que são reduzidos ao primeiro quadrante a 30, 45 e 60. Então, Adriano, vão ser ângulos que eu vou saber com a trigonometria dizer quem é. Ah, ele é 210 graus. Tá bom. 210 graus eu comparo com o 30 graus no primeiro quadrante. Para o cosseno troca o sinal, para o seno também, aí faz as continhas, troca, é trigonometria. Resolve isso aqui, multiplica por i, faz distributiva, você vai chegar aqui de novo. Então, às vezes, eles te dão trigonométrico para encontrar algébrico. Tudo bem? Tem o caminho de ida e o caminho de volta. Vamos lá? Vamos treinar? Vamos treinar então. Bora lá para... Acho que vou ter umas duas questõezinhas aí para a gente dar uma treinadinha. Primeira questão. Determinar o módulo, o argumento e colocar a forma trigonométrica do Z1. Se eu não tivesse te perguntado o módulo e o argumento, se a questão tivesse perguntado assim, ó, coloque esse cara na forma trigonométrica, você já ia ter que fazer o módulo e o argumento. Então aqui eu só fiz para ser aquela questão didática, né? Então vamos lá, questão 3. Aí eu botei Z1, tá? Vou chamar só de Z mesmo. 1 mais raiz de 3i. E aí tem aluno quando olha isso aqui e fala assim, meu, que sacanagem, raiz de 3. Cara, esse raiz de 3 está aqui para dar o quê? Para dar um argumento, um ângulo conhecido. Ele é um valor feio aqui, mas para botar na forma trigonométrica ele é mais interessante. Então, né, fica esperto aí. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, módulo. Módulo não precisa do plano de Argand de Gauss ainda. Quem é o módulo de Z? Lembra? É a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, Adriano, ele ao quadrado é igual o A ao quadrado mais o B também ao quadrado. Se já quiser colocar direto uma raiz, melhor. Então, Adriano, quem é o módulo de Z? 1 ao quadrado, 1, raiz de 3 ao quadrado fica 3, que vai dar 4. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de 4, que é 2. Se a pergunta fosse essa, está respondida. E eu vou precisar disso para colocar na forma trigonométrica. Adriano, vamos lá. Próxima coisa que eu preciso, argumento. Para achar o argumento, precisa de quem? Plano de Argand de Gauss. Quem é o eixo deitadinho? Real. Quem é o em pezinho? Imaginário. Parte real vale quanto? 1. Vou botar 1 mais ou menos aqui. Parte imaginária vale quanto? Raiz de 3. Então, vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar aqui. Raiz de 3. Vamos lá, juntou, você vai encontrar o quem? O afixo do cara. E daqui até aqui é o módulo, que você já descobriu que vale 2. Não precisa nem colocar ali. Quem é o argumento? É o ângulo formado do eixo real com o módulo no sentido anti-horário. É este cara aqui. Pai, como é que eu vou descobrir isso aqui agora? Só catou, seno, cosseno, tangente. Ou até você vai lembrar de outras coisas, né? Aqui, ó, não formou um triângulo retângulo? 90 graus? Isso aqui não vale 1? Isso aqui não é hipotenusa? Tá lembrando de alguma coisa? Se você não lembrar disso que eu vou te falar agora, você vai para a trigonometria bem passo a passo. Hipotenusa 2. Um cateto é a metade dela. Lembra a regrinha do 30, 60? É porque aqui é um ângulo de 30 graus. Vamos fazer o caminho agora, vai lá. Triângulo, retângulo, ângulo de 30, hipotenusa 2. Então vai lá, o oposto a 30 é sempre a metade da hipotenusa, o adjacente é aquela metade vezes a raiz de 3. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3, que bate com o valor que é mesmo. Pô, legal. Se ali é 30, aqui vale quanto? 60 graus. Em geral, vão ser ângulos que você conhece. Tá? Então, você nem precisa fazer só catoa, literalmente falando. Mas, se precisar, vai lá e faz. Tudo bem? Então, beleza. O argumento, o nosso θ, vou botar aqui ó, igual a θ, é 60 graus. Pronto. Quem era o número mesmo? Como é que era mesmo? Z era módulo de Z, multiplica cosseno θ, mais I seno θ. Muitos vestibulares dão isso aqui no formulário para você lembrar. Você precisa saber como chegar nisso daqui. Se você não lembrar, para isso que eu fiz todo o caminho com você. Tudo bem? A não ser eu lembrar direto desse formato, é só trocar todo mundo. Exato. Quem é a forma trigonométrica, então? Primeira pergunta dele, né? O módulo está aqui, o argumento 60 graus, e agora a forma trigonométrica, que é 2, módulo, cosseno do ângulo, que é 60 graus, mais I vezes
o seno de 60 graus. Eu vou aproveitar essa questão para fazer uma contigo que é o quê? Tá, e se eu tivesse feito ao contrário? Dado o número complexo na forma trigonométrica, quem é ele na forma algébrica? Como assim, Adri? Cara, é só você pegar isso aqui e resolver. A nossa questão acabou aqui. Mas tá, como é que eu transformo daqui para chegar lá? Você mostrou de lá para cá. É só pegar isso e resolver. Quer ver como é que faz? Então aqui é um extra, né? Vamos colocar assim, ó. Extra. Fazer o caminho de volta. Trigonométrico transformar em algébrico. Então vamos lá. Z igual a 2 vezes cosseno de 60. Onde é que você encontra esse valor? Tabelinha dos ângulos trigonométricos. Cosseno de 60 vale quanto? 1/2. Mais I vezes seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Não é assim? Vou fazer uma distributiva com o 2. Como os dois estão divididos por 2, sempre vai o quê? Simplificar. Então, vamos lá. 2 vezes 1/2. Simplifica 2 com 2, sobra quanto? 1. 2 vezes I raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 2 com 2, sobra quem? Raiz de 3I. Meu, e não é que chegou mesmo? Claro que vai chegar. É só resolver a conta, tá? E o ângulo estava fácil, primeiro quadrante. Se for um ângulo de segundo, terceiro ou quarto quadrante, o trabalhinho que vai dar é fazer a tal da redução ao primeiro quadrante, que você já teve uma aula dessa na trigonometria. Então, aí você tem que voltar lá, revisar essa aula para aprender bem. Pegou na boa? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Mais uma questão e depois eu te mostro as operações para a gente encerrar. Vou apagar aqui a nossa chegada e vamos a mais uma questãozinha da Federal de Santa Catarina, ano 2018. E olha o que ele fala. A forma trigonométrica do número complexo de afixo, menos 2 e menos 2 raiz de 3. Olha que legal, ele deu o afixo na forma de ponto. Isso foi uma primeira vez que eu, assim, uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecendo no vestibular. Saberia dizer quem é o número complexo nessa questão aí, tá? Questão 4 da nossa aula, que é Federal 2018. Você saberia dizer quem é o número complexo Z, que tem afixo menos 2 raiz de 3? Vamos ver. O primeiro é a parte real, menos 2. E o segundo é a parte imaginária, menos 2 raiz de 3 i. O número imaginário que ele te deu foi esse. E ele pergunta se a forma trigonométrica é aquela. Olha bem para ela. Tenha carinho por ela. Olhe com carinho, olhe com amor. Diga aí, item verdadeiro ou falso? Eu sei lá, Adriano, tem que fazer a conta? Tudo bem. Eu vou fazer contigo e depois vou te falar um negócio. Acompanha aqui, vamos treinar, né? Afinal, o objetivo da aula também é você entender. Então, bora lá. Começou. Qual é uma coisa que eu vou precisar mesmo? Um módulo. Quem é o módulo? Agora eu vou direto, tá? Ele é a raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado. Então, menos 2 ao quadrado mais o menos 2 raiz de 3 também ao quadrado. Isso vai dar um módulo, você já viu, acabou de ver como é que chega nele. Tudo bem? Vamos lá. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Módulo desse cara é 4. E é claro, você vai olhando lá para a resposta, né? Você está olhando aí no teu material. Olhou para a resposta. O módulo que está lá é 4? É 4, é 4. Pô, tá legal. Beleza. Agora vamos para quem? Argumento. Para fazer o argumento, plano de Argand de Gauss. Os dois são negativos. Deixa eu melhorar meu plano aqui. Fazer ele melhorzinho aqui, para dar espaço. Plano de Argand de Gauss. Parte real, parte imaginária. Parte real vale quanto? Menos 2. Então, no eixo real, você marca o quê? Menos 2. E, Adriano, a parte imaginária, menos 2 raiz de 3. Vou marcar mais ou menos por aqui. Menos 2 raiz de 3, porque nós não temos como fazer com precisão o raiz de 3. Tá aqui o meu afixo. O módulo, que eu já descobri que vale 4, o tamanho dele tá aqui, nem vou anotar. E o que me interessa? O argumento. Adriano, o argumento é o ângulo formado do eixo real até o módulo no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o θ que a gente quer descobrir. Beleza? Vamos lá. Para descobrir esse θ aí, tá pensando em alguma coisa? Adriano, aqui já vale 90, mais 90, 180. Beleza. Mais alguma coisa. Se eu descobrir quanto vale esse pedacinho aqui, ó, eu matei a questão. Olha bem, criatura. Cateto 2, hipotenusa 4. Ó, temos um cateto que é metade da hipotenusa. Isso acontece para o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, aquele cara é o 60 graus. Viu como eu te falei? Mas se você olhou isso e falou assim, ó, tá, Adriano, calma aí. Foi muito rápido para mim. Tudo bem, faz só 14. Vou fazer para ti um só 14, vai lá. Você não tinha o 2 e a hipotenusa?
E você quer descobrir esse ângulo. E, Adriano, isso aqui é cateto adjacente e hipotenusa. Aí você vai fazer assim, ó. Seno não, né? Adjacente com a hipotenusa, cosseno. Cosseno de um ângulo que eu quero descobrir é o adjacente 2 dividido pela hipotenusa, 4. Então, cosseno desse ângulo é 1/2. Você vai se perguntar, qual é o ângulo que o cosseno vale 1/2? Ah, 60 graus. Pronto. E aí você chegou no mesmo 60 graus. Tudo bem? Adriano, 90 mais 90, 180. 180 mais 60, 240 graus. 240 graus em radianos. Então, 240 graus é congruente, né? Tem o mesmo valor que 4π sobre 3. Tudo bem? Então, Adriano, como é que ficaria o nosso número complexo? Vai lá. Módulo de Z, 4. Cosseno do ângulo, 4π sobre 3. E vezes o seno do ângulo, 4π sobre 3. Te pergunto, qual é o sinal que vai aqui no meio? Sinal de mais ou menos? É sempre o sinal de mais. Ai, mas esse valor aqui do seno no terceiro quadrante é negativo. Ok, este valor é negativo. Que se eu botar numa continha, vai acabar dando negativo depois. Mas agora, a formulazinha é sempre padrão com mais, nunca com menos. Então, olha para cá. Você poderia ter olhado para esse item aqui e ter dito assim, ó, tá, tem um número complexo que ele deu os pontos, ele falou que a forma trigonométrica é um módulo vezes o cosseno do argumento menos i seno do argumento, menos aqui, cara, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ou seja, menos, putz, o item já seria o quê? Desde o início, falso, por causa desse menos. É só por causa do menos que é falso, tá? Mas eu fui lá e fiz contigo o quê? Todo o passo a passo para chegar até aí. Beleza, queridos? Para encerrar, vamos às operações com números complexos na forma trigonométrica. Eu vou fazer só um exemplo, tá? Com a forma, com a potenciação, porque é a que mais cai para esse caso aqui. Mas vamos lá. Como é que você faz a multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica? Z1 e Z2. Adriano, como é que faz Z1 vezes Z2? Multiplicam-se os módulos, lembra que o módulo pode ser ρ, aqui eu coloquei ρ, e somam-se os argumentos. Multiplicam-se os módulos, somam-se os argumentos. Como é que é a divisão? Você deve estar imaginando. Dividem-se os módulos e se subtrai os argumentos. Ok? Pode cair? Pode. Se já te der na forma trigonométrica, vale a pena fazer assim. Se não, também não é o fim do mundo transformar na algébrica e multiplicar e dividir na algébrica. Agora, a potenciação seria fora da casinha fazendo algébrica. Como eu te falei antes, tá? Às vezes vai aparecer um número que você vai dizer, cara, isso aqui seria surreal. Por exemplo, Z é 1 mais I. Vou dar um exemplo, tá? Pegar até o famoso pequenininho, mas pode ser com um cara um pouquinho mais elaborado, mas não vai fazer muita diferença. Adriano, vamos lá. Como é que eu faço a operação, por exemplo, resolva Z elevado a 10? O cara, como assim, Z elevado a 10? É, Z elevado a 10. Cara, mas isso aqui é 1 mais I elevado a 10. É ele vezes ele mesmo 10 vezes. Na forma o quê? Algébrica. Agora, se eu pegar esse bonitinho aqui, ó, e transformar na forma trigonométrica, como é que seria para fazer a operação? Será que é melhor? Então deixa eu te mostrar primeiro como é que é a operação. A operação de potência, é a primeira forma de move, ela é como? Z elevado a n, no nosso caso é Z elevado a 10. É você pegar o módulo, que não é difícil de calcular, e elevar a mesma coisa. Tranquilo. E o ângulo é cosseno de n vezes θ. Quem é n? É aquele carinha que está ali, ó. É o expoente, né, do que você pediu. Você faz n vezes o ângulo, mais i vezes seno de n vezes o ângulo. Vamos fazer um para ver? Vamos ver como é que fica? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, transformar esse cara da forma algébrica em trigonométrica, calculando o módulo e o argumento dele. Como é que vai ficar? Vamos ver. Adriano, quem é o módulo de Z? É a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Não tem o que melhorar. Ah, ficou feinho. Tudo bem, está elevado a 10, então não vai dar muito problema. Quem é o argumento? Vai lá. Plano de Argand de Gauss. Parte real, parte imaginária. Quem é o real? 1. Quem é o imaginário? 1. Então marca 1. Marca também 1. E você vai ter aqui
o quê? O argumento. Quadrado, né? Dividir ao meio, 45 graus. Ou simplesmente faz uma tangente aí, tangente de um cara dividir por ele mesmo, vai dar 1, tangente para dar 1, 45 graus. Já tem o ângulo, pronto. Você já tem a forma trigonométrica de Z. Quem é a forma trigonométrica de Z? Raiz de 2, cosseno de 45 graus, mais I seno de 45 graus. Tudo bem? Tá. Agora você quer fazer esse cara elevado a 10. Para não ter que fazer isso aqui, não que está errado, mas é muito trabalhoso, vamos aqui. Quem é Z elevado a 10? É o próprio módulo raiz de 2, também elevado a 10. Você sabe resolver isso aqui. Vezes cosseno de 10, é o mesmo 10, tá? Esse 10 aqui, ó, que ele pediu na potência, é o 10 que vai aqui. E é esse 10 aqui. Vezes o 45, mais I vezes seno de 10 vezes 45 graus. Beleza? Vamos resolver então? Vai lá, quem é Z? Z elevado a 10, melhor, né? Aqui vai simplificar, vai ficar 2 elevado a 5. Vou deixar por enquanto assim, depois a gente resolve. Vezes cosseno de 450 graus. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui no cantinho, né? Que 10 vezes 45, 450. E Adriano, vamos fazer aqui no cantinho já para deixar mais bonitinho o valor. Esse cara e esse também, tem que fechar mais uma vez, vai dar 450 graus. A pergunta é, quanto vale o seno ou o cosseno de 450? Você lembra qual é a primeira coisa que tem que fazer? Fazer assim, né? Pega o 450 graus e divide por 360. Vai dar 360, vai sobrar 90 graus. Então é o arco congruente. Quer dizer, esse cara eu posso trocar por 90 graus e 90 graus. Ciclo trigonométrico, vai lá comigo. Foi, 90 graus aqui em cima. O cosseno de 90 vale quanto? 0. O seno de 90 vale quanto? 1. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de 90 graus mais I seno de 90 graus. Foi lá. Quem é o Z elevado a 10? Adriano, 2 elevado a 5, 32, vezes cosseno de 90, 0, mais I seno de 90, 1. Adriano, mas I vezes 1 é I. Então, Z elevado a 10 é 32I. Isso aí, 32I. Você chegou, inclusive, nele na forma o quê? Na forma algébrica. Daria agora para... Ah, tá aqui a forma algébrica do resultado final. Tá, quer dizer que se eu fizer 1 mais I elevado a 10, ele vezes ele mesmo 10 vezes, vai chegar nisso aqui? Vai. Acredite, você vai chegar naquilo ali. Pegou a ideia de como é que faz? Então tem que transformar para a forma trigonométrica e aí fazer a operação. Show? E aí só para encerrar, eu coloquei aqui a divisão. Não vou te explicar muito como é que ela vem. Não cai tanto a divisão, a radiciação de números complexos. Tá? Mas está aqui a formulazinha para você dar uma olhadinha. Possivelmente em prova, se você tiver com formulário, vão te dar no formulário também. Queridos, fechamos aqui então, tem uma listinha lá no Estudos para você fazer de números complexos da forma trigonométrica também. Vai lá, faz, estuda bastante e foi um prazer, uma gratidão estar com você ao longo dessa jornada, ao longo desse semestre, apesar dos desafios que ocorreram, estivemos juntos nas aulas online. Tamo junto aí, quando precisar, conte com o Coque, conte comigo, fique bem à vontade. Grande abraço, até a próxima.